Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos iniciando o podcast Entre Direitos, mais um podcast Entre Direitos, o podcast da FDCI, que é uma produção aí do estúdio Lex Media, que também é da Faculdade de Direito. E hoje a gente tem a oportunidade de falar de um tema muito interessante relacionado ao meio ambiente. O meio ambiente, o ecocídio e a justiça ou injustiça climático-ambiental, com um convidado muito especial, que é o professor Tauan Lima Verdã, que é professor aqui da casa, da faculdade. Ele está fazendo parte, junto com os outros professores, desse primeiro episódio, dessa primeira temporada do Entre Direitos, que nós estamos chamando os professores da casa para falar de temas relevantes que estão relacionados aí com o direito. Quero dar, então, as minhas boas-vindas ao professor Tauan e já começo com ele, para ele poder se apresentar, perguntando: professor, quem é você entre direitos? Bem, primeiro agradecer, é sempre uma oportunidade muito rica falar, e mais do que isso, estar nessa difusão de conhecimento, né, que o podcast proporciona. Bem, quem é o Tauan? O Tauan, ele é professor. Eu sempre me apresento assim: eu sou formado em Direito, mas antes de qualquer coisa eu sou um professor. Eu optei por esse caminho, né? A docência, a sala de aula, ela me encantou desde o meu primeiro dia na faculdade. Eu sempre olhei meus professores e falava assim: ainda chegarei lá. Cheguei, já tem 12 anos que eu estou nessa estrada. Bem, o Tauan, ele é formado, né, em Direito, mas ele também é formado em Pedagogia, justamente por causa da sala de aula desse ano. Eu me vi na necessidade, depois de 5 anos de sala de aula, de fazer uma faculdade de Pedagogia. Eu não sabia que você era pedagogo. Legal. Eu me senti a necessidade, eu olhava para o meu aluno e falava assim: eu ainda não sou bom o suficiente para estar na frente de uma sala de aula sem entender o que é uma sala de aula. Porque você vai concordar comigo, a gente sofre enquanto professor, né? Claro. A gente aprende a dar aula. E nossos alunos são únicos. Não tem como você falar que uma sala de aula é igual a outra e que um aluno é igual ao outro. Então, a gente tem que perceber isso. Para além disso, o Tauan é um curioso. Eu me apresento assim: o Tauan é um professor curioso. Eu comecei a fazer minha graduação, para mim esse era o limite. E é como que a educação emancipa a gente, né? Nos coloca melhores, eu acho, como pessoas. Eu ouvi falar que existe uma coisa chamada mestrado. E eu lembro que eu perguntava aos professores como que é fazer um mestrado. Naquela época, Tiziano, era muito diferente do que é hoje. Com certeza. Não era todo mundo que tinha um mestrado. Então, assim, não era todo mundo que sabia o caminho das pedras. E eu lembro que eu fui e os professores: Tauan faz, Tauan vai. Passei no mestrado, fiz o doutorado. Eu sou mestre e doutor em Ciências Jurídicas e Sociais lá pela UF, Universidade Federal Fluminense. Tenho pós-doutorado em Sociologia Política pela UENF e hoje eu curso pós-doutorado em Políticas Sociais também na UENF. Eu gosto de trabalhar com essas áreas, sabe? Eu gosto de olhar e falar assim: o direito, e entre direitos, que sacada, porque o direito, ele não se fecha nele mesmo. Ele não é hermético. Não é. O direito, eu acho que é uma arma poderosíssima, principalmente quando você traz e pensa que o direito é uma estrutura que permite que as pessoas sejam dignas e que elas busquem essa dignidade que muitas vezes é esquecida. Maravilha. Então, o Tauan é um pouco disso. É um curioso que gosta de pesquisa, que gosta de extensão, está na sala de aula. Gosto do ambiente da faculdade, eu gosto de corredores ruidosos, né? Aluno andando para lá e para cá. Maravilhoso isso. É muito bom. Eu acho que a gente tem uma função social enquanto professor. É verdade. Que é acreditar quando ninguém está acreditando. Sim. Então, assim, então é essa pessoa que eu brinco é estranha, mas é legal. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor. E aqui eu já quero começar, antes de começar a pergunta, começar a fazer perguntas sobre o nosso tema, que é meio ambiente, ecocídio, injustiça ou justiça climático-ambiental. Essa é a nossa proposta hoje aqui. Eu vou fazer uma pergunta que eu faço para todos os Sim. professores que vêm para cá, e eu queria que você tentasse responder ela de acordo com o seu coração, com o que vem ao seu coração, que você percebe ao longo desse tempo todo no mundo do direito. O que é direito para você? Como você definiria direito hoje? Não estou perguntando como você definiu ou como você definiria no futuro. Hoje, aqui, nesse recorte, nesse momento, como Tauan entende o direito? O que é direito para você? Essa pergunta é ótima, porque é a pergunta que eu abro toda a aula minha. Quando eu converso as disciplinas, eu sempre falo assim:
pergunto pro meu aluno o que é o direito. E vem aquelas concepções clássicas. É justiça, é uma área do conhecimento. E eu falo, direito é poder. Para mim, direito é poder. E mais do que poder, direito é consciência. Eu não estou falando do direito aqui pensando em ordem e lei. Não é isso. Eu acho que a gente já passou desse nível. Lei e ordem é muito mais para a gente organizar a sociedade. Direito, quando você vai pensar, pelo menos eu olho muito por isso, é a possibilidade que aquele que está em um Estado tem de obrigar o Estado a cumprir os direitos que o Estado mesmo estabeleceu. Se a gente for pensar nisso, é o direito de quem tem fome obrigar o Estado a prestar alimento. De quem tem uma doença, obrigar o Estado a prestar saúde. De quem não tem formação, o Estado prestar educação. É uma forma que a gente tem enquanto cidadão, e aí tem um outro conceito que é cidadania, mas da gente poder ser, estar, e mais do que isso, da gente ter o direito de ser quem é. Isso é direito, para mim. De exigir. De exigir e de existir. Sim, muito bom. E é engraçado, né? Que a gente aprendeu que direito é o quê? Lei. E eu falo com os alunos. Não. É verdade, a interpretação é um conjunto de lei, um conjunto de normas que nos possibilita conviver em sociedade. Ponto. Não, mas direito é muito mais. Muito realmente, mais. Essa ideia que você trouxe de direito subjetivo, da exigência desses direitos, né, com um Estado que nasce a partir de um Estado de direito, eu acho que é fundamental e dialoga diretamente com o tema que a gente vai falar aqui, que eu acho que é um tema moderno, é um tema contemporâneo, é um tema que traz urgência. E você me corrija depois se eu estiver errado, né, para a nossa audiência. A gente vai falar de meio ambiente, ecocídio, daqui a pouco o professor Tauan deve falar para a gente o que é ecocídio, e justiça climático-ambiental, ou injustiça, porque se a gente fala de justiça, a gente vai ter que falar um pouquinho dessa questão de injustiça climático-ambiental. Então, meio ambiente, ecocídio e justiça climático-ambiental. Me parece que é um tema que não pode fugir o elemento da urgência, né, professor Tauan? Falar hoje de meio ambiente, falar hoje de direito ambiental, falar hoje de mudanças climáticas, falar que existe mudanças climáticas, falar que a Terra não é plana. Isso é importante. Não é verdade? Sim. Enfrentar essas questões. Mas eu vou começar do beabá, vou começar do começo. Direito ambiental. Então a gente está falando de uma área do direito especificamente. Direito ambiental e direito. Então eu queria saber disso. Na verdade, melhor do que isso, meio ambiente e direito. Existe uma relação? E se existe, qual é essa relação, professor, entre meio ambiente e... Mas eu queria que você me conceituasse também o que é meio ambiente, porque me parece que é uma expressão um pouco redundante. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso para a nossa audiência. Então, por mais estranho que seja, eu sempre falo, o Brasil é extremamente avançado na legislação ambiental. Sim. Meio ambiente tem muitos conceitos. E, de fato, a expressão é redundante, porque o meio é um ambiente. Mas, quando a gente fala isso, a gente precisa redundar na expressão, que é uma forma que a gente tem de falar, olha, é tão importante que é importante duas vezes. Bom. Meio ambiente num conceito legal. Né? Depois eu disseco esse conceito. É o conjunto de fatores bióticos e abióticos que estão em interação. Aí você vai me perguntar, Tauan, ok, mas o que é isso? Exato. Ia levantar a dedinha aqui, professor, por favor. Bióticos e abióticos. E a gente vai falar, o que são os fatores bióticos? Né? E a lei conceitua dessa maneira. Fatores bióticos são os fatores de vida. E aí nós vamos falar, é tudo aquilo que o aluno estudou, que a gente conhece, que a gente olha e manifesta alguma forma de vida. Planta, ser humano, animal, fungo, bactéria, protozoário, isso tudo são fatores bióticos. E a relação que há entre os fatores abióticos com esses seres. E aí você fala, o que é um fator abiótico? Temperatura, umidade, água, terra, isso tudo em conjunto. Só que esse conceito é pobre, ele ainda é pobre, porque meio ambiente é ainda mais complexo. É mais do que esses dois conceitos que a lei dita. Porque meio ambiente não acaba aí. Não existem ambientes que ficam resumidos a uma única expressão. O meio ambiente ele se apresenta, no mínimo, e aí eu vou usar um conceito que é do ministro Celso de Mello, do STF, Supremo Tribunal Federal, aposentado, que ele reconheceu na jurisprudência que existem 4 manifestações do meio ambiente. E quando você olha, você está em todas elas.
A primeira e a mais clássica é o meio ambiente natural, que o pessoal olha e fala assim, é a floresta. É a floresta também. São as formações vegetais, de maneira geral, as florestas, os biomas, né? E tem um detalhe, esse meio ambiente ele é natural porque ele tem pouquíssima atuação antrópica. A gente não está ali mexendo, né? Antrópica que você diz é o quê? Não tem atuação do homem, tá Não meio tem. que intocado. Sim. E aí o pessoal fala, então qualquer floresta é meio ambiente natural? Não. Meio ambiente natural não tem atuação do homem. Aí você pode até pensar, mas tem alguns indígenas que vivem no meio da floresta. Isso é um caso à parte. Eles desenvolveram um mecanismo de coexistência pacífica com o meio ambiente, coisa que eu e você a gente não consegue desenvolver por questões da nossa formação, da nossa inclusão, de consumo. Esse é o primeiro. Depois disso, nós temos um meio ambiente em que, de fato, eu e você transitamos todos os dias, que a gente chama de meio ambiente artificial, urbano, construído, antrópico. São as cidades. Feito pelo homem. Feito pelo homem e mais. E aí tem uma questão que é muito importante. O meio ambiente antrópico, urbano, a cidade, ela tem uma função social. É uma função de desenvolvimento. Então, assim, quando a gente vai falar desse meio ambiente urbano, tem uma série de outros direitos que vem junto com ele. Tanto é que tem uma lei, né? Uma das mais importantes, que é o Estatuto das Cidades, que vai colocar, olha, a cidade tem uma função social, a cidade tem desenvolvimento, a cidade tem que ter planejamento, e assim, Tiziano, as cidades não tem planejamento, a gente sabe disso. A gente sabe disso. E parece que é um detalhe, não ter planejamento é problemático? Claro que é, e nós vamos olhar isso para os nossos problemas e catástrofes ambientais. Exatamente. Toda cidade, eu costumo dizer, tem um rio. Toda cidade tem um Toda rio. cidade nasce de um rio e ninguém observou os limites de margem porque não teve planejamento. E esse é uma pedra que existe em todas as cidades, em todos os conselhos que cuidam disso. Por exemplo, né, essa questão do planejamento mínimo, a gente fala em dos rios, que é da onde nasce a cidade, e são outras verificações. Mas volta comigo aí nessa questão dos 4 meio ambientes que você estava falando. Nós temos ainda um meio ambiente que é cultural. E aí, assim, mas cultura é meio ambiente? É. Olha. E é muito importante, porque a cultura de um povo é o que identifica como povo. A gente costuma falar, quando estudamos meio ambiente, e tem um detalhe, tá, Tiziano, vou abrir aqui um parênteses. O Brasil, ele não tem um ramo do direito que estuda patrimônio cultural. O Brasil não tem, não quer dizer que não exista. Existe na Europa. O Brasil, ele vai fazendo um amarradinho de leis e acaba que esse meio ambiente, muitas vezes, é o mais degradado, se a gente for parar pra pensar naquilo que se perde. Aí eu costumo brincar muito... Em termos de cultura que você diz? Sim. Aí eu brinco muito com os alunos, que eu falo assim, quando se queima um museu pega fogo, não quer dizer que a gente perdeu apenas patrimônio. A gente perdeu memória. E uma memória perdida não se recupera. Exatamente. Só para vocês terem um detalhe, olha como que isso é importante. No Brasil, a gente tem o português como idioma oficial, mas não é só o português. Nós temos uma série de linguagens indígenas que hoje estão se perdendo porque só tem falantes reduzidos a 1 ou 2 pessoas. Isso é patrimônio cultural. Sim. Está indo embora. Está indo embora. E você não recupera isso. Essa tradição oral que você não consegue. Não consegue. Nós sabemos mais... Isso é meio ambiente. Sim. E nós sabemos mais da cultura da Europa do que a nossa. Isso é muito importante quando a gente pensa, sabe? A gente olha para as cidades. Eu tive uma possibilidade de fazer isso com os nossos alunos, de mapear os casarios de cachoeiro antigos. Os casarios? Os casarios. E nós estamos vendo que os casarios estão se perdendo. Sim. Isso é identidade. Agora, o que eu acho que é o mais problemático, os alunos sempre falam, esse é problemático, é o meio ambiente laboral ou do trabalho. As nossas relações de trabalho constituem o meio ambiente. Sim. E é um meio ambiente que adoece. Nos adoece. Sim. Toda vez que eu sempre, quando tento qualificar e falo, olha, não é um, mas são vários, eu falo, esse meio ambiente, quando ele está desregulado, ele gera assédio moral, ele gera burnout, ele gera depressão. E as pessoas olham, mas isso é um ambiente? Claro que é. Se você está ali... Riscos psicossociais que nós chamamos. Sim. Né? E muitas vezes, quando você olha, você não se dá conta que aquilo é um ambiente. E você está ali 8 horas da sua vida, todos os dias. No mínimo, às vezes, no mínimo. Ou até mais. Se você está em home office, você traz o meio ambiente do trabalho para dentro da sua casa. Que também é um meio ambiente, né? E aí nós temos 2 meio ambientes, aproveitando isso, que não foram até hoje categorizados, não formalmente, mas que já se constituem, que é o meio ambiente familiar, que se a gente for pensar é o mais importante deles para a formação, que é negligenciado, que tem violência. Então não é só o meio ambiente, eu estou falando de formação do indivíduo. Sim. E quando você olha, você fala, mas como que um ser humano se desenvolve em um ambiente tóxico? Esse meio ambiente precisa ser pensado. Sim. E o meio ambiente digital?
que é isso aqui que a gente está fazendo hoje. Exatamente. Se você olhar, e eu falo muito isso, me formei em 2011, quer dizer, eu não estou tão idoso assim ainda. Mas eu nunca pensei que nós estaríamos aqui fazendo um podcast. Eu não consigo ter essa dimensão. Eu também. Eu olho e falo assim, gente, na minha época, e olha como é que isso é saudosista e antigo, né? Na minha época, livro era na biblioteca. Exatamente. Hoje eu tenho uma biblioteca na palma da minha mão. Eu falo com os alunos, né, quando eles... Olha, gente, vocês têm a biblioteca que é maravilhosa, mas tem a minha biblioteca da FDCI. E você tem de tudo, e tá ali à sua disposição. Sim. Você vai recordar comigo, quando a gente ia fazer pesquisa, era uma luta. Era uma luta. 10 livros, você procurando no sumário. Hoje você vai, seleciona o livro, digita, aparece a parte. Todo ali. E aí tem um grande problema. Esse meio ambiente digital, ele é muito novo. E às vezes a gente tem a ideia de que é uma terra sem lei. Exatamente. E é de fato um perigo, né? Nós temos direito digital sendo construído e tal, mas dos meio ambientes é o mais novo e é o mais problemático. Porque muita coisa acontece. E deixa eu te falar uma coisa, professor. Esse meio ambiente digital, ele repercute no meio ambiente natureza. Sim. Também em termos de poluição. Muito. Eu estava vendo a questão da inteligência artificial. O quanto de energia uma imagem que você pede para uma inteligência artificial produzir, o quanto de energia ela gasta, energia elétrica. Sim. Que ela gasta nos geradores, e o quanto isso significa em termos gerais de gasto de energia mesmo. Então, quer dizer, é um problema real para a concepção clássica que nós temos também, não é verdade? E não é apenas isso, né? Hoje tem outras demandas que vão surgindo por causa disso, né? A gente fala que são metais raros. Nós sabemos de ouro, prata, né? Sim. Tradicionalmente é o que vale. Mas nós temos... A tabela periódica está aí para dizer que é muito mais do que isso. E quando você vai olhar, tem nióbio. Nióbio é necessário. Tem outros metais que até, vamos pensar, o início desse século eram secundários e que hoje vêm. E aí nós temos uma questão política, né? Quem tem... E na maioria das vezes quem tem está em desenvolvimento, né, desenvolvido, cresce-se o olho, eu que não tenho, eu quero. O Brasil tem uma das maiores reservas de nióbio do mundo. Sim. É o ouro do século XXI. Mas não tem só essa questão do gasto de energia, da questão do metal, não. Tem a questão do detrito, porque isso vira lixo. Eu costumo falar que nós... Uma angústia você está falando agora, quando a gente fala do lixo, do detrito, do resíduo. Sim. E nós estamos cada vez mais programados a uma obsolescência, que a gente chama. O que é uma obsolescência? Você compra um celular, ele é de última geração quando você compra, daí 6 meses já não é mais, e numa cadeia de consumo sem fim você quer o mais atual. E para onde que vai isso? Computador para onde que vai? Tecnologia para onde que vai? E aí a gente pode até falar para onde que vão os arquivos que nós apagamos, que são 2 mundos diferentes. Para onde que vai tudo isso? Bem, aquilo que a gente consegue tocar volta para a natureza como poluição. Você tem em Bangladesh, por exemplo, um rio de roupas que ninguém consome. Olha que loucura. Bangladesh produz a roupa, ninguém compra, ela joga no rio, e hoje você tem uma montanha nos rios de Bangladesh de roupas. Quando você vai olhar para o Brasil, tem muito detrito? Tem, mas você começa a ter um detrito que você não consegue decompor e que tem valor. O lixo eletrônico, para onde você está mandando isso, né? E se você for olhar, eu não vou nem ser tão catastrófico, né, alarmista, porque eu não gosto da teoria da conspiração, mas ela existe. Nós estamos hoje caminhando a passos muito largos para esgotamento de recursos naturais. Sim. Tem uma foto muito famosa, não sei se você já viu essa foto, ela é maravilhosa porque ela nos faz pensar. O Oceano Pacífico, ele é um oceano de plástico. Sim, sim. E eu tô falando do plástico, que é uma coisa assim, mais comum a nós. No futuro, esse lixo ele vai estar colocado, né? Esses detritos, esses elementos que nós usamos da tecnologia, ele vai ser desenvolvido como pra gente? Pilhas, baterias, olha que perigo, pilhas e baterias. Como é que é isso, né? E aqui tem um projeto, né, que faz o recolhimento, mas aqui é um ponto. Quando você vai olhar, a gente tenta contribuir para melhorar, mas a gente é quase um peixinho nadando sozinho num oceano. Um oceano de plástico, de microplástico. Inclusive, saiu isso, só para ser bem alarmista, já que você está me permitindo, começaram a encontrar na composição, né, de crianças microplástico. Sim.
Isso é uma realidade, é um alarme, mas é uma realidade. É um tema importante, é um tema emergente, é um tema que a gente tem que pensar, não dá para fechar os olhos. Não. Na verdade, tem uma questão de consciência, mas existe o aspecto legal, que é o que eu acho que é o aspecto mais direto. Porque como você diz, direito é poder. Então, o direito ambiental, de alguma forma, ele é poder para um lado ou para o outro. Sim. Na verdade? E aí eu quero justamente falar disso. Quando o meio ambiente começou a ter importância para o direito, professor? Quando ele começou a ter importância jurídica, realmente, assim? Porque o meio ambiente, ele existe desde que, antes de nós. Nós somos visitantes dessa terra. Não é verdade? Nós somos visitantes dessa terra. Depois desses 6 conceitos que você nos deu, de dimensões de meio ambiente, que é que a gente pode chegar. E viu que é um conceito amplíssimo que nós temos. Agora, para o mundo do direito, como e quando isso se tornou realmente importante e relevante? Por quê? Eu falei que direito é poder, né? E você sabe quando? Quando eu comecei a olhar e ver que eu não tinha e o meu amiguinho tinha. Aí quando você traduz isso, para ser bem clássico, tá? A gente só foi pensar em meio ambiente na segunda metade do século passado. E aí todo mundo fala, mas Tauan, por que tão perto? Bem, nós temos uma ótica utilitarista. O que é uma ótica utilitarista? Eu só protejo aquilo que me dá retorno financeiro. E durante muito tempo o meio ambiente foi isso. Se você olhar o contexto brasileiro, o Brasil sempre teve lei ambiental. E olha, sempre teve. Desde as ordenações do reino, que são as legislações mais primitivas que nós tínhamos enquanto colônia. Sim. Eu protegia a colmeia na ordenação do reino. Olha, colmeias de abelhas. Aí você me pergunta, por quê? Porque era do rei. Na década de 30, eu comecei a editar uma série de decretos-leis, que é uma forma de lei, para proteger a água. Você tem o Código de Águas no Brasil, você tem o Código de Águas Minerais no Brasil. Você tem 2 leis para proteger o mesmo bem. E você tem uma lei na década de 90 que protege a água também. Ó, já são 3. Mas quando que isso justificou? Quando isso cresceu? E não foi no Brasil, óbvio. A gente, como faz bastante, a gente importou o movimento. Na segunda metade do século passado, depois daquela experiência nazista que a gente viu que a gente pode se matar, né? Eu sempre falo, o ser humano ele consegue se matar. É só você criar o cenário propício. Os países desenvolvidos, eles, e eu estou falando do norte, né, Estados Unidos, Europa principalmente, eles chegaram no momento em que os recursos naturais estavam em risco. Os recursos naturais deles. Deles. E quem tem recurso natural? Quem ainda não se desenvolveu. Olhou para o sul. E quem é o sul? A América do Sul, a Ásia e também a África. E você olha para isso e é que você começa a ter um embate. Quem está desenvolvido já chegou no ponto. Mas quem está em desenvolvimento, e eu vou usar um termo que já não se usa mais, que é subdesenvolvido, quer se desenvolver. Exato. Mas a que custo se desenvolve? Degradando o meio ambiente. Eu preciso botar a floresta no chão para criar indústria. Tem esse pensamento. Sim. E aí, em 1972, tem uma conferência em Estocolmo, na Suécia, para discutir o meio ambiente. E não mais o meio ambiente numa ótica de utilidade econômica. O meio ambiente enquanto um componente da vida humana. Seria como um fim em si mesmo? Poderia dizer isso ou ainda não? Ainda não, porque nós temos um grande problema, né? O meio ambiente foi reconhecido como um direito. Mas assim, e aí vamos falar do direito nós dois aqui. O Brasil tem aquela coisa, a lei pega ou não pega, né? Muito isso. Muito isso. Então vamos usar isso em Estocolmo. A Declaração de Estocolmo, da Conferência de 72, ela assim, ela foi muito mais uma exortação, uma chamada para refletir do que uma imposição. É um direito, tá, mas o que eu faço com isso? Faz o que você quiser. Nações, façam o que vocês quiserem. E óbvio, né, eu tô lá me desenvolvendo, eu não quero parar. Eu quero me desenvolver, eu quero chegar a esse ponto. E isso trouxe uma série de consequências. Então você está me dizendo que o meio ambiente, nesse conceito desenvolvimentista tradicional, ele meio que bloqueia, ele impede esse desenvolvimento. Esse conceito de desenvolvimento que nós temos aí de retrógrado, né? Sim. Que não é o desenvolvimento sustentável, não é o desenvolvimento com o ambiental e tudo mais. Hoje a gente está revendo esses conceitos à luz do meio ambiente. Eu acho que você pode falar disso melhor do que com a gente. Mas então volta comigo lá. 1972 era justamente essa ideia. É um direito, mas
cada um na sua, é um direito legal aqui, desde que você não atrapalhe o meu desenvolvimento econômico, o meu desenvolvimento, o meu primeiro mundismo, vamos dizer assim. Isso é importante porque isso acirrou os ânimos, né? Os países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, e os países já desenvolvidos. Sim. Você teve uma guerra, não é uma guerra no sentido literal, mas você teve uma guerra de ideologias entre Norte e Sul. E por mais que seja interessante a gente pensar, eu sempre friso, o Brasil surfou muito bem nessa onda. O Brasil, na década de 80, 1981, ele edita uma lei, a Lei 6.938, que é a chamada Política Nacional do Meio Ambiente. Ele organizou o meio ambiente. E aí vocês podem falar, nossa, então, essa lei é velha, né? Não, ela pode ser até uma senhora idosa, mas assim, muito bem feita. O Brasil, ele foi protagonista nesse contexto. Pioneiro, ele criou mecanismos, ele agrupou, ele criou instrumentos que vai reverberar. Agora, né, nessa conexão, quando que houve essa importância? O Brasil refletiu tanto isso que ele foi o primeiro país do mundo a consagrar na Constituição Federal um artigo sobre o meio ambiente. Olha isso. Tanto é que a Constituição Federal de 88 é chamada de Constituição Verde por causa disso. Foi a primeira. Ninguém tinha pensado nisso. E aí, Tiziano, eu falei, Léo, 225, que é o meu querido, é o meu xodó. Eu fico assim, aulas e aulas sobre ele. E tem um detalhe muito importante, né? Porque era um direito, né? Tá, é importante. E a gente fala que a Declaração de Estocolmo, ela tem um conceito técnico chamado soft law. Ela não obriga. Só que na Constituição, obriga. Exato. E o nosso Constituinte, ele não apenas obrigou, ele qualificou, porque não é só o meio ambiente, é um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. E aí quando você vai falar do ecologicamente equilibrado, você respira, porque dá muito trabalho. Você está exigindo alguma coisa. E você exige alguma coisa qualitativa, quantitativa e complexa. Porque eu estou falando de meio ambiente, e o pessoal vai olhar, então vai ser só árvore? Não, gente. O meio ambiente vai ser eu pensar, por exemplo, saúde, educação. Então vem assim, um conjunto de direitos a reboque, né, junto com esse conceito, que traz pra gente um meio ambiente que não é tão simples assim. E eu preciso frisar isso porque quando você fala de ecologicamente equilibrado, e às vezes a gente não tem dimensão do que seria isso. Exato. Você olha o ecologicamente equilibrado, é você olhar, por exemplo, a periferia e falar, não tem nem calçamento. Isso não é um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Está longe de ser. Muito. Você sabe, Tiziano, eu pergunto aos alunos assim, o que é o direito básico? Aí os alunos olham e falam assim, vida, saúde, educação. Você quer ver um direito básico? Sua rua ter nome. Sua rua ser calçada. Não ser a rua projetada, né? Sem número. Sem número. Que é muito básico, isso é identidade. Sim, isso está relacionado agora que você está falando isso. Mas é verdade, com relação à sua identidade. Onde você mora? Eu moro na rua projetada sem número. Sim. Quer dizer, qual é a sua identidade enquanto naquele local, né? Existem muitos aportes que se fazem a partir daí. E é próprio da periferia. É próprio da periferia. Eu costumo brincar que existem duas cidades dentro de uma cidade. A oficial, que é sempre o centro, concentra tudo, e a oficiosa, aquela que está ali, mas ninguém olha. Olha, sim, em momentos pontuais. Sim. E nisso você discute ecologicamente equilibrado. Agora você imagina, eu tenho um bairro periférico que fica ao lado de uma série de indústrias, a poluição vindo, eu não tenho escolha, porque eu não tenho para onde ir, eu estou dentro da poluição. Sim. Que equilíbrio é esse? Agora a gente pode pensar até mais, né? Nesse meio ambiente ecologicamente equilibrado, estão inseridas uma série de obrigações. E aí, qual que é o grande problema? A gente olha só para o Estado. Não. As obrigações nos tocam enquanto cidadãos, indivíduos, enquanto sociedade. É tão bem amarrado o 225 que eu falo que quando ele foi construído, houve uma iluminação divina. Foi, porque assim, a Constituição é muito bem feita. O pessoal reclama muito dela e eu falo, não existe uma Constituição melhor na história do Brasil. Eu tenho muito medo de qualquer tentativa de uma nova Constituição. Eu também. Sou defensor dela. Sim. Mas quando você olha para o 225, ela é muito boa. Ela pensa, o 225, ele pensa numa complexidade de questões que as pessoas falam, mas então é um artigo só. E ele deu conta de tudo. É moderno. Muito moderno. E eu não olho hoje, assim, óbvio que outras constituições, como a portuguesa, da África do Sul, sim, elas melhoraram. Mas se você pegar, Tiziano, tudo ali. É uma terra sem lei quando a gente pegou, né? O Brasil, ele não copiou, ele criou. E tá tudo ali.
Olha isso. Nesse artigo a gente fala desde animais à usina nuclear. Os alunos falam, Tauan, existe direito nuclear? Eu falo, tá lá no 225, olha lá. Tem um dispositivo que fala. Olha isso. Quando a gente discute, por exemplo, pensar água, solo, tá lá, você acha ele lá. E acaba sendo um fundamento, e aí um detalhe, né? O Brasil ele tem uma das legislações ambientais mais densas e robustas do mundo inteiro. Olha isso. E o grande problema é que a gente não cumpre tudo, né, Tiziano? Mas Sim. assim, é uma legislação muito densa. E eu, como sou professor de Direito Ambiental já há quase 12 anos, quando eu olho qualquer tentativa de descer a linha, de diminuir a proteção, eu tenho medo. Porque cria esse cenário. O ganho que a gente teve, tá certo que muita coisa acontece, mas o ganho que a gente teve, voltar a uma escala antecedente, é muito perigoso. É perigoso, né? Entendi. Você imagina, Tiziano, a gente olha a floresta amazônica, as pessoas pensam assim, mas não faz nada. A floresta amazônica, ela regula clima. Mexer nela, eu expliquei isso para os alunos uma vez, todo mundo falou assim, não é possível que isso seja verdade. Mexer nela altera a água de São Paulo, que nós chamamos de rio suspenso, então não mexe nela, deixa ela quietinha, deixa o que tem lá. Então assim, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um conceito muito rebuscado, mas é necessário. E é necessário porque ele toca a gente, sabe? A gente às vezes não tem percepção do que é a ideia de ser digno. Ser digno é muito mais que você botar no papel que você tem dignidade. Sim. É você ter condições de exercer essa dignidade, inclusive em relação ao meio ambiente. Sim. Eu costumo dizer que a dignidade é numa matriz até mesmo kantiana, né? No sentido de que o ser humano é um fim em si mesmo. Sim. E acho que o meio ambiente vai chegar nisso. Ele também tem um valor intrínseco por ser o que é. Por ser não só pelo que ele proporciona para o homem. Não é porque ele é só em relação ao homem, né? Mas isso é um posicionamento meu. Dos melhores, inclusive, porque é o meu também. Eu acho que ele é um fim em si mesmo, e aí depois a gente pode até chegar e falar isso. Tem aí a natureza, o meio ambiente, ela pode ser vista como um sujeito de direito ou não pode ser, mas vamos chegar nisso daqui a pouco. Por enquanto, você está falando do 225 apaixonadamente, o 225, eu defendo, o olho brilha. 225, então você está me dizendo que ele é um direito constitucional. Sim. E é um direito fundamental. Também. Isso quer dizer o quê, então, para a nossa audiência? Quando a gente fala que o meio ambiente, ele é um direito fundamental, o que isso quer dizer concretamente? Eu vou partir do mais básico, né? Fundamental é vida. Sim. E aí você fala, mas que vida, né? Porque existe forma de viver, sobreviver, conviver, e existe formas de você simplesmente existir. O meio ambiente, ele compõe a base do direito à vida. E quando você fala que é um direito fundamental, quer dizer que é um direito seu, meu, de qualquer pessoa, de uma coletividade, de um grupo e mais. É um direito que ultrapassa as nossas fronteiras enquanto país. Ele é tão denso, ele é tão caro que você não negocia ele. E olha, Tiziano, nós que somos do direito, ver a coletividade de um direito é muito complexo pra gente. Nós costumamos falar... Então você está me dizendo que ele é um direito coletivo também? Também. E o que quer dizer isso? É de todo mundo. Eu costumo falar sempre que esse direito, ele ultrapassa tantas fronteiras que a gente sente, por exemplo, a poluição quando ela acontece em outro país. Você pode não sentir no primeiro momento, mas ela vem. Sim. E ela vem de um modo que você fala, mas gente, isso aconteceu no norte da Europa, na Ásia. Tá, mas a gente sente. Porque esse meio, né, a expressão redundante, esse meio ambiente, ele está isolado, ele tem convívio. E mais ainda, né, quando você fala que é um direito fundamental, coletivo, e eu vou até me atrever a falar difuso, o que significa difuso, Tauan? Eu olho o meio ambiente e eu não consigo sequer identificar quem são os donos. Eu, Tiziano, João, Pedro, porque é tanta gente dentro que eu não consigo falar. Tauan, mas você pode falar que as pessoas que bebem de uma água são as donas desse direito? Você pode falar. Só que tem um detalhe. Essa água não é só minha, sua, porque a gente consome. Tem gente que não consome e é dono dela também. Entre muitas aspas, né? Sim. Esse meio ambiente, ele é direito porque todo mundo tem direito a ele. Como eu falei, né, nós somos visitantes dessa terra. Enquanto nós estamos visitando essa terra, todo mundo tem uma parcela desse meio ambiente. Quando se perde, por exemplo, Tiziano, olha como é que isso é complexo. Uma espécie, não quer dizer que foi uma espécie que se perdeu. Quer dizer que toda a humanidade ficou mais pobre. Quando você vai, igual aconteceu no Afeganistão, que destruíram os Budas, que eram cravados na pedra, Sim. e houve um pedido, um clamor internacional para não destruir,
não quer dizer que foi o Afeganistão que ficou mais pobre. Fomos nós enquanto humanidade. Sim. Quando você tem um meio ambiente do trabalho que está comprometido, não é só a pessoa que adoece que foi afetada por ele. A coletividade fica afetada. Então é muito complexo você virar e falar, o meio ambiente é meu, é seu, aquela ideia egoísta que a gente tem muitas vezes, né? É meu, posso. Não, no meio ambiente a gente ultrapassa isso. Não por acaso que eu falo que ele é difuso. Por quê? Olha, eu posso não conviver com um koala e nunca mais ver um koala na minha vida. Mas a falta do koala me afeta. E olha que coisa interessante. Sim. É tão difuso, Tiziano, que quando eu falo assim, o que é importante? Uma abelha ou um ser humano? E aí, por favor, guardem com muito carinho o que eu vou falar. A Terra, se a gente sumir hoje, ela continua existindo. Sim. A abelha, se ela sumir, não tiver mais uma abelha, o mundo não vai ser mais o mesmo. É tão fundamental, a gente depende mais da abelha do que ela da gente, Tiziano. Olha isso. Enlouquecedor. Né? E você olhar e falar assim, eu sou apenas um. Tem uma figura que eu gosto muito, sabe, Tiziano, que é uma pirâmide, que fala assim, ego humano. O humano lá no topo em relação aos outros animais. Quando, na verdade, a gente é eco. A gente está dentro. Dentro desse contexto Dentro aqui, desse muito contexto, frágil. Muito frágil. A manutenção do meio ambiente é muito frágil. E nesse sentido, o acesso a esse meio ambiente enquanto direito fundamental, ele ultrapassa gerações, aí a gente está falando do aspecto geracional. Sim. Eu quero que você me explica isso, o que quer dizer isso necessariamente, né? Porque me parece também ser um conceito um quanto mais sofisticado. Né, quando a gente fala dessa questão geracional, ele ultrapassa gerações no sentido do que foi, do que é e do que será, e tem alguma coisa a ver com esse direito que transita nesse tempo, no passado, no presente, no futuro, essa contemporaneidade, como é que é isso? É muito interessante, porque a Constituição Federal ela previu lá no 225 isso. Aí o pessoal fala, mas Tauan previu isso? Sim, quando eu falo que é algo que transcende a geração, significa que o meio ambiente é tão importante que ele não está circunscrito à nossa geração. Quem está chegando tem direito ao meio ambiente. Mas nem chegou ainda, Tauan, mas já tem esse direito. E teoricamente, no melhor dos mundos, tá, Tiziano, eles deveriam chegar tendo pelo menos as condições que nós tivemos quando chegamos aqui. Quando a gente discute e pensa então, assim... Os que virão, eles têm futuros sujeitos de direito, os futuros titulares de direito, essas pessoas Sim. também têm esse direito. Essas pessoas que não existiram ainda, que têm nem expectativa de vida ainda, nem nascituro podem ser considerados ainda. Eles não existem nesse mundo terreno, mas a expectativa que eles têm quando chegar de terem esse direito já existe. E isso cria pra gente... Isso é geracional. Isso transcende a ideia do geracional. Que enquanto eu falo eu e você, a gente tá dentro aqui. Então é intra-geração, né? Dentro da mesma geração. Quando eu começo a olhar para quem ainda não chegou, eu tô ultrapassando e falando inter ou trans. Quer dizer, tô chegando para pessoas que ainda não existem. Sim. E é tão importante isso, que isso cria, pelo menos na minha perspectiva, uma ética ambiental. É verdade. Qual é a ética ambiental, Tauan? Eu e você, nós temos uma obrigação. Preservar o meio ambiente para quem está chegando. Você imagina... Para nós, utilitariamente falando, né? Mas eticamente mesmo, numa perspectiva de fazer o bem pela essência do bem para aqueles que estão chegando. Você imagina, Tiziano, a gente não pegou essa época, né, de falar do tilacino, que era um marsupial que foi extinto na década de 30. Os últimos exemplares não tiveram solidariedade com a gente. Mataram, extinguiram o animal. Quando você pensa do pássaro dodô, que todo mundo conhece, de ouvir falar, não foram solidários conosco. Agora, vamos falar da gente? Possivelmente os nossos descendentes não vão conhecer os tigres, não vão conhecer rinocerontes. Sim. O último rinoceronte branco foi extinto, uma péssima notícia, eu acho que há menos de uma semana. Sim, e tinha, eu não sei se você eu acompanhava isso, tinha um destacamento policial para proteger esse animal. Olha que ponto nós chegamos, né? Sim. E quando você fala de ética ambiental, é você olhar e falar assim, nós já ultrapassamos uma fase, que é uma fase que eu acho que é primitiva, de agir pelo impulso. Nós somos racionais, né? Nós somos racionais e nós precisamos entender que esse animal que ele é extinto, ele tem um papel. Aí eu uso muito Darwin, sabe? Aquela teoria da evolução. Sim. Tudo que existe numa lógica de existência. Se eu mexo nessa lógica, eu tô fadando a destruição de alguma coisa que vai me afetar depois. Sim.
Quando eu vou e pego, e olha que exemplo maravilhoso, que todo mundo já passou por isso. Eu pego um bagre africano e jogo dentro de um rio brasileiro, eu tô acabando com o meio ambiente. Sim. Não tem predador para ele. E aí você, né, eu já passei por isso, eu não achava muito engraçado. Trouxeram caracóis pro Brasil, como se o Brasil já não tivesse bastante. Disso. Os caracóis não têm predador africano. E ele é extremamente bem desenvolvido. Eles fazem predação. E aí, mas isso é uma ética ambiental? É preocupação com o outro. De você deixar um patrimônio mínimo, sabe? Sim. E quando eu falo patrimônio mínimo, não é só um ambiente natural. É você deixar uma cidade com condição de ser cidade. É você deixar um patrimônio cultural com condição de ser usufruído por essa população. E olha, patrimônio cultural é do antigo, porque eu vou construindo isso com o tempo. Sim. Eu olhar e falar assim, aquela igreja precisa ser preservada, esse casario, porque quem está vindo tem o direito, e é esse ponto que é importante, é o direito de poder usufruir. Por isso que é tão fundamental. Sim. E eu tiro, e é uma questão muito egoísta, eu tiro para que ninguém tenha, né? Você imagina tirar da gente as pirâmides. Ou aqui no Brasil, né? Vamos pensar numa coisa até melhor. Eu vou e tiro da população, por exemplo, o direito de olhar o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Sim. Não é a mesma coisa. Não é. Aí você vai falar para quem tá chegando. Era assim, mas eu deixei dessa maneira. Desse jeito. Exatamente. No contexto global, Tauan, a gente pode afirmar que o meio ambiente ele se tornou uma questão política e de sobrevivência? Tiziano, eu acho que... a gente está falando um pouco também de disputa de poder, imagino. Voltamos àquela questão, né? Que direito é poder. Não é verdade? Mas qual a sua análise sobre isso? O que você pensa a respeito disso? Quando a gente fala desse meio ambiente, a gente falou que é direito, que é um direito coletivo, que é um direito constitucional, que é um direito difuso, é um direito inter e para além das gerações, e agora estamos entrando nessa questão. É uma questão política e de sobrevivência, o meio ambiente ele se tornou, como é que é isso? Por que obriga e não? E aí? Eu acho que falar hoje de meio ambiente, no contexto global, é falar da própria sobrevivência humana. Todo mundo... E aí, novamente, a Terra não é plana, né? Pelo amor de Deus. Sim. Pensem comigo que ela não é plana. E você tem 2 polos que estão congelados e que estão descongelando rapidamente. As neves que eram eternas, já não são eternas mais. Sim. E quando você fala que é uma questão global de sobrevivência, é afirmar que, se tudo continuar do jeito que está, países vão desaparecer. Você pode nunca ter ouvido falar, por exemplo, de Tuvalu, Vanuatu, que são países da Oceania. Eles ficam, Tiziano, a pouco mais de 2,5 metros acima do nível do mar. Com o degelo, eles simplesmente desaparecerão. Tanto é que Vanuatu e Tuvalu estão comprando terras em outros países, olha só, isso é inimaginável, comprando terra em outros países para que quando a ilha desaparecer, ele consiga transferir a sua população. Gente... E eu tô falando disso na Oceania, né? Tá longe. Aí você fala, tá longe, não me afeta. Tá, mas a praia que você gosta desaparece nessa brincadeira. E não é só isso, né? Eu tô falando uma questão humanitária. Tanto é que foi criada uma figura desse ano, que é o chamado refugiado ambiental. Eu tive uma oportunidade de falar isso um tempo atrás. A gente fala em guerra e fala, nossa, aquele pessoal que foge. Mas se eu te falar que os refugiados ambientais no mundo são quase 10 vezes mais em números do que refugiado de guerra. Me explica o que é um refugiado ambiental, professor. É simplesmente você pensar que uma pessoa precisa fugir porque o meio ambiente não está normal. Eu sempre brinco assim, olha, o meio ambiente não está normal, né? Deu um probleminha aí, gente. As pessoas precisam fugir porque o meio ambiente está desregulado. Entendi. E quando você fala desregulado, não estou falando só de enchente, não, tá? Estou falando de desertificação. Era isso que eu ia te perguntar agora. Por exemplo, me ocorreu aquela questão que a gente teve há 2 anos em Mimoso, aquela tragédia em Mimoso. A gente poderia dizer que teve refugiados ambientais dali ou não, tecnicamente falando? Tecnicamente ali não, porque a população ela não teve que se locomover, ela ficou. Mas eu posso trazer outro exemplo para você. Pensa, por exemplo, no aumento do deserto na África. Essas pessoas têm que ir para onde tem terra agricultável. Elas vão fugir do seu país de origem para outros países. Entendi. Ou, se você preferir, o regime de monções que acontece na Ásia. O regime de monções é algo natural. Chove. Tá. Mas não chove tanto. E os países alagam. Exato. E chega um momento que esse alagamento ele fica fora de controle. Se você pensar num refugiado, eu tenho que pegar uma população de 50 mil pessoas e falar, olha, não pode voltar porque não existe mais sua casa. A sua ilha ficou abaixo d'água.
Esse refugiado pressupõe que ele tem que fugir do país porque não existe mais. E isso é uma questão humanitária. Agora tem uma questão que é mais caótica. Para onde que eles vão? Eu tenho que pensar nisso. Sim. Ou se você... E tem um estudo, tá? Eu tenho esse estudo, inclusive, que faz uma projeção que fala, se tudo continuar como está, qual é o país da América do Sul que mais vai receber refugiados ambientais? O Brasil. Ele vai concentrar. Aí você imagina, a gente não dá conta da gente. Obviamente, né, que tem essa questão humanitária, mas além disso, Europa. A Europa, ao mesmo tempo, ela fica na ponta da lança, né, ela sofre muitas questões de impacto ambiental, mas é o destino dos refugiados ambientais. Agora vamos falar de poder. Água. Sim. Se disputava antigamente, Tiziano, território. Eu acho que os próximos conflitos vão ser na base da água. Os aquíferos. Pra você ter ideia, o que separa Israel da Jordânia? É um rio. E não é nem um rio grande. Uhum. O que tem que corta Egito e países que ficam abaixo dele? O Nilo. Que já é um rio grande. E aí tem uma discussão grandiosa sobre isso, que são as barragens. Sim. Os países começam a reclamar, porque barragem segura a água. E eu não vou ter acesso a essa água. O Brasil tem muito o quê? Água. Muita. Começa a ser um bem a ser disputado. Sim. E quando você fala, tá, é uma questão global de sobrevivência, é sobrevivência quando você pensa humanitário. Mas é uma questão estratégica também. A tendência que nós temos é que os recursos eles vão ficando mais escassos. E lembra, eu tô desenvolvendo, eu não quero parar, tá? Sim. Eu tô olhando pra você que não é tão forte assim, né? Você não é uma potência bélica. Nada me impede de eu criar aí um factoide, uma fake news, enriquecimento de urânio e invadir. Sim. A grande verdade é que nunca se pensou, né? Vamos pensar racionalmente. Nunca se comprou essa ideia de que o meio ambiente ele estaria do jeito que ele está. A gente foi dobrando a aposta, sabe, Tiziano? Não, tá. Quando você diz o meio ambiente estar do jeito que ele está, você está querendo me dizer o quê? A gente olhava pro pessoal que a gente chama de eco-chato, né? E eu sou um eco-chato, inclusive. Falava, não, essa teoria da conspiração não vai acabar a água doce. Não vai acabar essa espécie. Ou então, gelo é eterno porque é eterno. Você olhava para tudo isso que não é bem assim, né? Você acaba tendo um recuo cada vez maior das calotas, você acaba tendo uma alteração climática. Você quer perceber que existe escassez. E mais do que isso, Tiziano, essa escassez ela não fica ali. Esse que é o problema. Ela vem para cá. Eu não sei se você lembra, uns anos atrás, que São Paulo vivenciou uma crise hídrica. Que ela começou a usar o volume morto, quer dizer, aquele volume de resto de lama mesmo, para abastecimento das casas com água. Uhum. Aí todo mundo fala assim, mas por que isso aconteceu? Ah, mas foi um problema de chuva em São Paulo. Não. Foi um problema de queimada na Amazônia. Ele alterou o que nós chamamos de rio suspenso. São Paulo foi prejudicado. E se você falar isso há 50 anos atrás, uma pessoa que tem essa idade, não, isso não aconteceu. Não vai alcançar. Não vai alcançar, porque isso nunca aconteceria. A gente começou, eu brinco, né? Dobramos a aposta com o meio ambiente. Como? Lançamos, destruímos, industrializamos. A gente cresceu desordenadamente, desgovernadamente, e o meio ambiente foi pensando, foi deixando. Se você olhar, inclusive, Tiziano, aí é uma questão política, não é uma questão jurídica. Tem sempre um embate. O que vale mais? O desenvolvimento econômico ou a proteção do meio ambiente? Eu ia chegar nisso, mas fala. É isso que eu quero ouvir. Eu olho e todo mundo fala assim, não, porque o país precisa crescer e tal. Tá, mas eu preciso ter a eloquência de entender que eu também preciso ter uma proteção ambiental. Sim. E eu não tô falando que vai parar de crescer, tô falando que vai crescer racionalmente. Desenvolvimento sustentável é isso. Inclusive uma expressão que ficou prostituída hoje, né? Mas desenvolvimento sustentável parte do pressuposto que a gente consegue minimamente conviver com o meio ambiente sem agredi-lo. Olha, eu preciso fazer derrubada de árvore, então vamos fazer, mas com plano de manejo. Sim. Eu preciso aumentar a área agricultável, tá? Vamos então recuperar a área de deserto. O Brasil tem área de desertificação, né? Vamos ter visão, racionalidade para olhar e falar, olha, podemos, mas não quer dizer que é um passe livre para você destruir. Sim. As pessoas falam assim, tá, se botar a floresta amazônica no chão vira deserto? Não, vira uma savana, igual tem na África. Sim. Só que acaba com o fluxo de água. Eu vou pagar para ver isso, Tiziano? Claro que eu não vou fazer isso. Mas quando você olha,
E aí a gente fala, né? Dessa polaridade, poder. O que dá mais dinheiro? Sim. Qual é o caminho mais fácil? Qual é o caminho que agrada mais quem me financia? Eu vou querer, né, quando eu falo de meio ambiente, que uma pessoa seja criticamente capaz de olhar e falar assim, esse meio ambiente não é ecologicamente equilibrado para mim. Ou então, compra o celular agora da última geração, eu financei em 24 vezes. O que enche mais os olhos, Sim. né? E aí você trabalha, pensa, né? De fato, nós temos um grande problema. E é caótico do ponto de vista. Quando você fala de meio ambiente, pensa nessa correlação, eu não digo nem mais o direito, mas poder mesmo. Sim. De você olhar uma pessoa e falar que ela nega que a Terra é redonda, que a gente brinca, mas assim, olha que severidade isso. Sim. Hoje. E mais do que isso, virar e falar assim, não, vamos afrouxar as regras de proteção ambiental para desenvolver mais. Exatamente. Só, se você me permite, não é uma questão política, tá? Mas nós tivemos um papel muito importante do STF nesse passado recente. O STF, por mais crítica que a população tenha a ele, e eu sempre falo, olhe o STF no papel que ele tem. Sim. O STF foi a única pessoa, eu coloco ele como uma pessoa, Sim. né? Racional de falar, gente, vamos dar uma protegida aqui no meio ambiente, coitado, que estão afrouxando demais o negócio. Entendo. Nós tivemos, Tiziano, um Código Florestal, né, que foi aprovado alguns anos atrás, que ele é mais contra o meio ambiente do que protege o meio ambiente. É isso que eu ia te perguntar agora. O direito ambiental me parece que é uma faca de dois legumes, vamos dizer assim, né? Que de um lado tem um elemento de proteção, mas de outro lado existem regras de direito ambiental que são... Elas te colocam contra a parede. Que te colocam, que viabilizam atividades e que, enfim... que te colocam, é o que você falou, que colocam, né, contra a parede. Parece que existe uma contradição interna dentro do próprio direito ambiental, dentro da epistemologia do direito ambiental. Porque, como a gente começou falando que é um bem que precisa de proteção, artigo 225, mas você tem que cotejar também essas questões da sustentabilidade. E aí você tem um modo de produção que as nossas sociedades vivem e os agentes que estão nessa sociedade, desse modo de produção, para conter tudo isso, o meio ambiente parece que é essa linha final, essa divisão, essa barreira final. Tipo assim, gente, ó, é aqui, porque senão... Não tem depois. Não tem depois, é a última. Já tentamos de várias outras coisas. Agora aqui é uma questão meio prática, tá? A gente tá falando de força mesmo, assim, né? O poder da forma de produção e reprodução da vida, que é alicerçada pelo direito, e de outro lado essa questão até mesmo crua. E aí entra o direito em si falando dessas questões. E aí você, por exemplo, me deu um exemplo de refugiados ambientais. Mas nesse contexto também tem outros conceitos que se falam muito, professor. Por exemplo, justiça ambiental, justiça climática, nesses contextos globais. Como é que isso se coloca nesses contextos? E hoje a gente fala disso, né? Justiça ambiental, um tema contemporâneo necessário. Justiça ou injustiça climática. E aí, como é que fica isso nesses contextos? Eu sempre parto da primeira premissa, que eu acho que é mais básica, sabe, Tiziano? Quando você fala assim, tal, é a última fronteira. E olha como é que é poder, pra gente poder pensar. Eu não tenho saúde, eu não tenho educação, vou pensar em meio ambiente? Não. Aí eu vou falar da pirâmide de Maslow, que é uma pirâmide que fala de necessidades básicas. Sim. Eu não tenho casa, eu vou pensar em meio ambiente? Eu não tenho o que comer, eu vou pensar em meio ambiente? Parte desse pressuposto. E quando você traz esses conceitos, né, justiça, e eu tô falando de uma justiça que não é uma justiça legal, é uma justiça social, né, transita num mundo que eu gosto muito de trabalhar, que são vulnerabilidades. A quem interessa o desenvolvimento? A um grupo específico, ponto. Ok. Tá, mas o desenvolvimento gera passivo. Gera passivo. O que é um passivo, Tauan? Olha, eu não desenvolvo se eu não lançar, por exemplo, emitir gás carbônico, gás poluentes. Tá, mas quem vai experimentar isso? E quando a gente fala de justiça ambiental ou injustiça ambiental? Eu tô falando, então, olhando basicamente um conceito que era histórico e que o Brasil importou. O Brasil trouxe para cá. Ele nasce lá nos Estados Unidos, década de 70, que começou a pensar assim, tem lixo, mas o lixo tá indo para onde?
Aí uma comunidade sul dos Estados Unidos, que é muito mais preconceituoso do que o Brasil, vai para uma comunidade específica, que é atravessada por questões étnicas, questões sociais. E lá começa a se discutir. Tem um caso muito famoso chamado Love Canal, que é, inclusive, nós temos aqui no Brasil grandes nomes da justiça ambiental, né? Selene Herculano, Wilson Madeira, que você conhece, Henri Xeraldi, que vão discutir e falar o que é justiça. E aí olha para o Brasil e fala, justiça ambiental e a sua negação, né, injustiça, é você olhar e falar quem vai experimentar, quem vai ter que suportar a poluição. E não é só uma poluição daquela fumacinha, não. É a poluição de você olhar e falar, aonde eu vou colocar um aterro sanitário? Qual que vai ser minha área de expansão? Lixão. Como que eu qualifico um distrito? Se ele é humano, misto, industrial. E se ele é industrial, tem habitação humana, tem um problema, porque você, ser humano, vai ter que conviver com isso. Você é o invasor desse ambiente. E quando você olha no Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz, ela tem um mapa. É um mapa maravilhoso, que inclusive eu convido todo mundo que está assistindo a poder olhar, porque esse mapa, ele analisa o Brasil todo. E às vezes tem casos perto de você e você não sabe. Olha. Que ele vai dizer o que é a injustiça ambiental? Grupos que são expostos à poluição, passivos ambientais, degradação do meio ambiente, não por um acaso, porque não existe um acaso. Tem uma lógica produtiva, uma lógica de consumo, uma lógica de representação. Vamos olhar Cachoeiro, os grandes bairros aqui, que são, vamos pensar em bairros mais nobres. Você vai andar por esses bairros, você não vai ver uma marmoaria funcionando, por exemplo. Sim. É do desenho da cidade. Você vai olhar, por exemplo, Cubatão, né, que é uma poluição gigantesca, e você vai ver que não é todo o bairro que é afetado por essa poluição. Sim. Quer olhar e ser mais perto de você, mais perto, você olha e fala assim, aquelas áreas de encosta que deslizam assim, vez por outra, desceu um monte. Isso é injustiça ambiental. Aconteceu. E você olha e fala assim, pode acontecer isso no bairro nobre? Pode. Óbvio que pode. Mas assim, qual que é a probabilidade? É muito menor. Sim. Isso é um conceito. E aí você fala, tá, então, injustiça ambiental tem a ver com pobre? Traduzindo, tem a ver com pobre. Sim. Óbvio que tem a ver. Sim. Os pobres, e eu vou dizer, vou trocar o termo por vulneráveis, né? É um termo mais bonito para dizer, né? Desassistidos, eles sofrem com isso. Muito mais do que uma pessoa de elite. Aí você pode até pensar, então isso é orquestrado. Não, às vezes não é nem orquestrado. É o desenho do sistema. Sim. O centro é para uma população, um nível, e eu vou expulsando para a periferia outras populações. E essas populações periféricas que estão na periferia é onde você tem esses grandes passivos ambientais. Sim. E por outro lado, o benefício do desenvolvimento fica no centro. Fica dado àqueles que não vão pegar isso. E tem até a própria questão da cidade em si, né, professor? De sair, por exemplo, da periferia e chegar até o seu destino de trabalho. Isso é ambiental também, claro, né? Que é. E isso é um passivo também, no sentido desse ser humano, que você falou até da necessidade básica de trabalhar. Como trabalha essa pessoa que pega 3 conduções para chegar, né, no seu destino e, enfim... Você quer ver um exemplo muito simples, Tiziano? Eu convido todo mundo a fazer esse exercício. Eu sempre falo com os alunos, façam esse exercício. Aonde é mais arborizado? Aonde tem mais praças? Você pode falar, praça? Sim, aonde tem mais praça? Nós tivemos essa pesquisa aqui esse ano, os meninos fizeram o levantamento, foi muito legal. Você vai ver que, pelo desenho da cidade, sim. Novamente, eu estou dizendo que é intencional, mas é o desenho da cidade. Há mais praças em áreas mais desenvolvidas, com melhor capital econômico. Tidas mais nobres, né? Vamos dizer. E tem artigos que já provam, não estou dizendo Cachoeiro, mas artigos que provam que quanto mais você vai para a periferia, menor é a arborização, menor é o número de praças, menor é a função social da cidade, maior é a vulnerabilidade. Isso que materializa essa injustiça ambiental? E você vai vendo assim, que não é apenas isso. Estou falando de grupos tradicionais, por exemplo, populações tradicionais que são afetados. Eu estou olhando para você está numa área que me interessa, de expansão imobiliária. Vamos gentrificar. Então, vamos gentrificar esse conceito perfeito. Gentrificação. Vamos limpar. Isso aconteceu na Copa, né, nos grandes eventos do Rio de Janeiro. Por quê? Eu desqualifico para baixar o preço. Eu vou depois, qualifico para aumentar o preço e vender.
E você tem movimentos, inclusive tem um movimento no Rio de Janeiro até hoje sobre isso, dos afetados pelos grandes eventos. A população vulnerável que foi removida. E aí você não questiona. E olha como é que isso é importante, porque que direito é poder. Você não sabe que você pode questionar. Sim. E às vezes você está até entendendo que você até pode, mas você não tem força para questionar. Isso é um público, né? Agora vamos pensar uma situação maior, uma especulação, por exemplo, minerária em terras indígenas. Aham. Ou então, se você preferir, aquele bairro que sempre alaga. Ou então aquele bairro que ele é um bairro periférico que sabe que as casas estão construídas de uma maneira totalmente irregular, ausência do Estado, mas tudo bem, você tem um lugar para morar, então essa necessidade é primária. A injustiça ambiental ela é um fenômeno múltiplo, envolve questões políticas, econômicas, sociais. Isso está relacionado ao racismo ambiental também, professor? Como é que é isso? E aí você agrava, porque muitas vezes quando eu chego no racismo ambiental, eu tenho um atravessamento étnico. A injustiça ambiental, ela não olha, ela é maior, vamos dizer assim. Ela é mais ampla. Mas quando você vai aprofundando, você vai ver que afeta grupos étnicos também determinados. E a gente pode falar que é racismo ambiental. Que aqui no Brasil, por mais que seja estranho de pensar isso, Tiziano, é um conceito mais diluído do que nos Estados Unidos, onde nasceu. Sim. Nos Estados Unidos é racismo mesmo. Sim. Aqui no Brasil você tem uma mistura de injustiça e racismo. Uma população periférica, por exemplo, não vou dizer que ela é 100% preta, né? Parda. Não vou dizer que ela não vai ter uma parte branca. Mas, assim, tem uma massificação. Sim. E aí você tem uma outra questão, né? Esse racismo também tem a ver com estudo, acesso à educação. Eu vou mitigando, vou retirando o Estado e vou reafirmando aquele racismo estrutural que, você mora na periferia, né? E é um problema seu, lá tudo acontece. Eu vou diminuindo isso. Sim. No Brasil, o racismo, você tem poucos casos, racismo ambiental, mas você tem. Eu acho que a gente tem uma dificuldade esse ano em dar um nome de racismo, porque senão a gente tem que reconhecer que nós somos racistas. Sim. Então a gente prefere assim, só avisar o problema. É injustiça. Vamos é uma injustiça ambiental. Aí. Não tem essa natureza de racismo, né? Mas tem, né? E quando você vai olhar esse racismo, não é apenas uma questão de população preta, parda. Eu estou falando em relação a indígenas, estou falando também em questões que atravessam outras identidades que são colocadas, né? Você tem no Brasil hoje uma questão muito interessante. Nós temos aqui no Espírito Santo, inclusive, um movimento por reconhecimento de algumas comunidades quilombolas no norte do estado de racismo ambiental. Olha isso. Você tem uma carta de reivindicação. Sim. Mas aí a gente chega num outro ponto, né? Se direito é poder, como que eu vou exercer o poder se eu não tenho o direito ou não tenho a consciência dele? Entendi. E tem um outro conceito que você me trouxe aí, que é a justiça climática. Esse conceito está no forno. Não sei se você consegue sentir o cheiro, mas está saindo do forno. Porque, assim, nunca se pensou em justiça climática. Olha que loucura. O que seria isso, Tauan? E aí, quando você vai, vamos potencializar o problema? Tá, eu tenho o direito a não desaparecer pela mudança climática. Tuvalu, Vanuatu, países, por exemplo, da Oceania. Mas, ao mesmo tempo, quando eu falo de justiça climática, eu estou pensando que há, nesse contexto de alteração do meio ambiente, países que serão mais afetados pela poluição e pela alteração do clima do que outros. E aí você me pergunta, quais são esses países, Tauan? São os países que sempre são mais sacrificados, os países do sul. Então, mas os Estados Unidos pode ser afetado? Claro que ele pode. Mas o impacto nos Estados Unidos é infinitamente menor que se você comparar, por exemplo, no Haiti, Burkina Faso, Etiópia, Eritreia. Nos Estados Unidos ninguém vai morrer de fome, né? Entre muitas aspas. Sim. Na Etiópia, na Eritreia, no Djibouti, morrem de fome. Estruturalmente de fome, porque não tem estrutura para... E aí você pode falar, mas isso tem uma relação? Imagina, gente, aumentou a desertificação. Isso é clima. Lá. Nos Estados Unidos pode ter um tornado, um furacão, ok. Não estou dizendo que é menos importante. Mas a estrutura econômica suporta melhor, né? E se você olhar o Brasil já tem injustiça climática acontecendo. E acontece todo verão. Sim. A gente só não dava esse nome esse ano. A gente precisa começar a nomear as coisas. Sim. Como a gente não dava o nome, a gente não via. Disse, ano não é normal, igual em Mimoso, você ter aí 6 ou 9 metros de água num dia subindo. Não é. Mas sempre teve enchente. Sempre teve, ok. Mas 9 metros d'água não é normal. E aí você fala, isso é injustiça? Isso é injustiça.
Ah, isso acontece uma vez em 1 milhão. Tá, mas acontece e nada me nega que pode acontecer de novo. E quando você olha o Rio Grande do Sul, de novo, né? Foi ano Sim. passado, tá esse ano. Países que estão sendo castigados, por exemplo, como a Índia, Bangladesh. Bangladesh é pobríssimo enquanto país. Sim. Qualquer impacto lá é na casa dos milhões de pessoas. Sim. São países que vão ser mais afetados. E aí a gente fala, até esse ano, a divisão do passivo, ela é desigual. Ela é injusta. Você quer questionar para mim que a Noruega sofre a mesma coisa que um país da África? Jamais. Não, jamais. Não tem como você falar isso. Ah, mas eu também vou ser sacrificado. O seu sacrifício tem um apaziguador. Um país que não tem estrutura mínima, tudo é muito, né? Sim. Se você olhar o Brasil, por exemplo, eu não vou dizer que o Brasil entra nesse caso, eu acho que o Brasil é intermediário nessa relação. Mas a injustiça climática no Brasil, ela afeta uma categoria. Inclusive, tem uma pesquisa maravilhosa desse ano, que mostrou que as enchentes no Brasil afetam quem? Pobres, pretos, pardos, analfabetos ou semi-alfabetizados. Isso quer dizer muita coisa. Pessoas que têm, em média, Tiziano, renda de 1 salário a 2. Se você olhar... Quem é? Se você olhar, é a maioria da população brasileira. Eu apresentei esses dados numa outra oportunidade. Eu vi o incômodo das pessoas sempre olhando assim. Gente, mas tem lógica. Claro que tem lógica. Tem toda se você lógica. mora mal... É aterrador. Se você mora mal, no sentido assim, se você mora numa área mais suscetível, essa área vai concentrar um grupo que eu não tenho como me mudar. Então você está me dizendo que nós já estamos experimentando as catástrofes climáticas. Ou seja, alguns grupos estão experimentando catástrofes climáticas. É isso? E isso, inclusive, criou um ramo do direito. Não sei se você já ouviu falar do direito das catástrofes. Que nós, eu vou falar, nós estávamos acostumados com civil, empresarial, penal. Sim. A gente não tinha o direito às catástrofes. E hoje existe uma discussão de que você precisa ter uma legislação, uma estrutura legislativa que pensa as catástrofes enquanto uma variável fixa da existência. Em alguns países, isso já está bem evoluído. Mas assim, o Brasil não é qualquer país, né? Então, pra gente ainda começa, né? A gente ainda não evoluiu a esse ponto de pensar isso. É aterrador. Porque você está me dizendo que nós já estamos nas catástrofes climáticas, nós estamos numa era de catástrofes climáticas, mas existem pessoas que experimentam mais elas. Sim. Muito mais. Muito mais, não tem nem comparação. Então, as pessoas que têm um corte social distinto, elas pensam, será que as catástrofes vão chegar? E aí as pessoas mais vulneráveis falam, meu filho, eu já estou vivendo há muito tempo. Há muito tempo. Né? Então é uma questão de Sim. ontem, né? Sim. Não é uma questão que virá. É uma questão que já está aqui, está posto, e ao mesmo tempo que está posto, você só fala muito interessante, quando você fala que direito ambiental tem um conflito epistemológico. Então, e você olha, e ao mesmo tempo eu estou querendo aprovar uma lei de licenciamento ambiental que arreganha as pernas, e perdoa a expressão, mas no sentido de facilita a poluição. Sim. Você tem uma série de revisões normativas que não podem acontecer, estão acontecendo. Sim. Hoje bem menos, até por causa da questão de ideologia política e tudo mais, mas assim, que assombraram os ambientalistas no sentido, olha, entre desenvolver e meio ambiente, e aí tem uma expressão que ficou famosíssima, né? Vai passar a boiada. Sim. Para mim... Parece que você tem até princípios tradicionais do próprio direito ambiental que autorizam essa poluidor-pagador, alguma coisa assim. Você mitiga, né? O meio ambiente, ele fala, não é que a gente vai parar de desenvolver, gente. Olha isso. Mas assim, vamos desenvolver com consciência. Por exemplo, existe um princípio dorsal, que é o poluidor-pagador, que fala, olha, quem polui compensa, não é que paga. Por quê? Parece que se paga tem direito a poluir. Não existe esse direito. Eu compenso e minimizo o meu impacto ambiental. Como, Thalma? Investindo em educação ambiental, que é muito importante. Investindo em áreas de recuperação. Programa de sustentabilidade. Quer dizer, eu desenvolvo a consciência. E aí, Tiziano, que é uma parte muito interessante, você acaba discutindo até a tributação ambiental. Sim. Quem explora mais, tem mais o que compensar. Sim. Quem polui mais, tem mais o que fazer. Sim. Eu preciso olhar e falar, olha, é muito diferente você olhar para uma faculdade que tem um consumo de energia elétrica e você falar de uma empresa que consome 30 vezes mais e a gente está nivelado igual. Não. Aí vamos botar na outra ponta.
E o pai de família que tem 10 filhos... ninguém tem 10 filhos mais, então não pense isso não. Que ele tem 10 filhos, uma casa com 5 cômodos e que ele tem que ser protegido. Sim. Até porque é outra realidade. Então, entrelaça, né? Você tem esse... E que é nosso, né? Usuário pagador. Usuário pagador. Toda dona de casa, todo pai de família sabe o que é esse princípio. Gastei mais água, pago mais água. Gastei mais energia, pago mais energia. Sim. Isso faz parte da ética ambiental. Aham. E assim, novamente, não é que o direito ambiental vai falar, não desenvolva mais. Ele vai falar, olha, vamos analisar os contextos e os cenários para que o desenvolvimento não seja tão cruel, tão voraz a ponto de nos destruir. Porque senão a gente tá fazendo uma negociação muito cara, né? Eu não sei se vai ter um futuro, né? Não sei se você lembra daquele filme Um Dia Depois de Amanhã. O Day After, O Dia Depois de Amanhã, um clássico. E aí você vai olhar o caso a Terra começa a congelar. Óbvio que isso é um exagero, mas você olha e fala, se eu já tenho uma população exposta à injustiça ambiental, que é uma coisa, a injustiça climática, que é outra coisa, a racismo ambiental, a gentrificação, você começa a questionar qual que vai ser o futuro, né? E se é futuro, de fato. Sim. O direito a catástrofes, ele traz isso. Olha, como que essas catástrofes estão chegando pra gente? E a gente está acostumado a discutir o quê, Tiziano? Compra e venda, contrato de locação, crime de homicídio. Exatamente. Não que não sejam importantes, só porque são. Sim. Mas nesse cenário contemporâneo, você tem uma outra variável que está chegando e está com os 2 pés na porta, como eu costumo falar. Que é justamente esse, que é um conceito novo também, que é o tal do ecocídio, Tauan. O que é isso? Esse conceito é mais novo que ecocídio, né? Ecocídio, é um neologismo que foi criado na COP16, ano passado, 2024. Então, essa está muito recente. Sim. E a produção intelectual, inclusive, ela está começando ainda a florescer. Em que contexto ele está? Ele está no discurso de... a gente já ouviu falar de holocausto. Holocausto, sim. Vou pegar esse exemplo só para a gente poder fazer o link. Existe uma coisa chamada Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, que são basicamente os crimes de lesa humanidade ou contra a humanidade. O ecocídio começa a colocar na lógica que a destruição pré-ordenada do meio ambiente é um crime de lesa humanidade. Então, o ecocídio seria o homicídio da natureza, de uma forma mais simples possível. Justamente. Né? Então, o homicídio, o fim, a destruição sendo responsabilizada. do meio ambiente. E aí, pra gente do direito, isso tem uma repercussão gigante, né? Sim. Porque você está acostumado a olhar, por exemplo, o meio ambiente e falar... faz transação penal lá no GCRI, no Juizado Especial Criminal. Exato. Vamos suspender... a suspensão condicional do processo SUSI. Enfim, uma série de mecanismos. E quando você fala de ecocídio, estou chamando um país e a liderança desse país para responder internacionalmente. Isso, na nossa visão de meio ambiente, será algo inimaginável. Inimaginável. E a COP16 começa a falar, olha, temos um ecocídio, é uma conduta de lesa humanidade. Obviamente que esse conceito ainda não está solidificado, mas ele já é um início, né? Eu começo a falar, eu começo a pensar, inclusive, e olha como é que isso é importante. Assim, ó. Mas inicialmente, o ecocídio, então, seria praticado por países... e suas lideranças. Entendi. E aí, então, na nossa cabeça do direito, isso cria um nó, né? É isso daí, que a gente já começa a pensar. Não vou nem entrar na tradicionalidade aí do direito penal, porque... Passa. Perpassa, é outra questão. Não vou nem entrar nesses aportes teóricos, mas, assim, é um conceito interessante, ao menos um conceito político, muito pelo político. menos, porque, né, tem a ver com você colocar esses organismos, esses estados soberanos contra a parede mesmo, né? E quando você vai olhar, quem são países que cometem essa destruição em larga escala, né? Não são países que estão no sul, são países que estão no norte. E essa construção, inclusive, é uma forma de você compelir potências econômicas a minimizarem os impactos. Um exemplo clássico sempre os Estados Unidos. Sim. Sempre é um exemplo clássico. Porque os Estados Unidos tem uma visão muito refratária do meio ambiente. Só que tem um grande problema. É um dos países que mais polui no mundo. Sim. E a poluição, como eu disse, ela não está ali dentro, ela vem pra gente.
Quando você constrói na COP16, esse conceito, né? A COP16 é uma reunião que tem sobre meio ambiente, biodiversidade. Vai acontecer aqui no Brasil, inclusive esse ano. Está esvaziada, o que é um grande problema. Exatamente, no Pará, não é isso? Está esvaziada, isso significa assim... A gente ainda não conseguiu virar a chavinha. Mesmo acontecendo tudo isso, os países ainda não se mobilizaram pela necessidade. Mas você começa a questionar, olha, não é só uma poluição. Eu estou qualificando essa poluição como um crime, uma conduta, não vou dizer um crime, porque não foi tipificado assim, mas uma conduta que coloca em xeque a própria sobrevivência da existência. Você começa a questionar, olha, padrões precisam mudar, e você ouve o clamor, né? Há um clamor político internacional, gente, vamos repensar e tal, a ONU tem feito muito isso, mas o que você tem na outra ponta? Eu quero desenvolver, eu quero aumentar o consumo, como se isso fosse um padrão de qualidade. Sim, como se isso fosse progresso. E há essa confusão, né? Como se fosse progresso. Não é progresso, não é evolução, pode ser involução, né? A ideia de que o progresso está relacionado necessariamente a esse desenvolvimento sustentável. Exatamente, é o desenvolvimento sustentável, mas esse desenvolvimentismo também sem fim próprio do século final do século XIX, início do século XX, que não existe mais. Eu preciso criar mercados consumidores a qualquer custo. Exatamente. E as pessoas, às vezes, elas não colocam, Tiziano, isso na ponta, né, do lápis, não fazem a conta, por um detalhe muito simples. Catástrofes climáticas não acontecem todos os dias, elas acontecem pontualmente, tem aquele clamor, aquela comoção, passou 2 meses, já é notícia velha, é notícia requentada, então eu nem olho pra trás. Vai ter em outro lugar, em outro lado do mundo ali que não tem nada a ver com Aí você olha e fala, isso não vai me afetar, já te afetou e você esqueceu. Exatamente. É um grande problema. O ecocídio, eu acho que ele é a próxima fronteira, pra gente pensar bem, de uma nova concepção de condutas de lesa humanidade. Entendi. Quando você fala de nazismo, né, e holocausto, apesar de não ser um termo restrito a judeus, mas é massificado em relação aos judeus, construído historicamente para eles. Você consegue olhar, você vê uma etnia, um grupo. O ecocídio você não vê, porque é difuso. Então você fala assim, é tão massificante que todo mundo tá nessa conta final. Sim. E por isso que eu falo, eu acho que é uma nova fronteira. Também limites, né? Porque uma coisa é você fazer isso de uma forma dolosa, intencional, outra coisa é você agir isso de forma culposa. É muito complexo, mas eu acho que a ideia de trabalhar o conceito por si só já é um avanço grande pra gente começar a caminhar com isso, porque se a gente tá falando, é o que você falou, é importante dar nome às coisas. Quando a gente nomina, a gente consegue estudar, a gente consegue tratá-la como um objeto de estudo e a partir daí pensar limites e aplicações, inclusive aplicações jurídicas no campo do direito, né? Responsabilização, né? Sim. Você imagina, Tiziano, a gente pegar, no caso do Brasil, né? Você muda toda a legislação ambiental que é protecionista, preservacionista, tem muitas críticas, mas ela protege. E eu viro e falo assim, não, a partir de hoje polua. Polua porque isso é desenvolvimento. Isso é uma conduta que não reverbera só aqui. Ela sai. Vai para além do Brasil. Aí eu volto da floresta amazônica. Imagina que eu viro e falo, você tem um salvo-conduto, bota a floresta no chão. E aí? A floresta pode ser nossa, mas o impacto não é nosso apenas. Isso ainda está assim, sendo gestado, né? Mas falar isso meio que dá uma questão assim, né? A questão da nossa soberania de um lado, mas por outro lado é complexo, né? Tá nesse sentido. E mais do que isso. Porque a gente tem 2 bens assim, 2 porque a gente está sendo bom. Mas a gente fala Pantanal e Floresta Amazônica. Quando a gente fala assim dos desses grandes, né? A gente tem biomas, eu acho que enfim, esses 2 grandes, tem o Cerrado, tem a Caatinga, tem... O que chama a atenção desses 2 é a água. Isso daí, mas quando se fala mundialmente, né, os 2 são olhados assim, e a ideia de que é nosso e de que não pode ser tirado isso da gente, tem esse lado também. Mas a gente tem que pensar para além, o que importa é que isso, independente de quem, que isso seja sustentável. E até um conceito de você reformular aquele tradicional que a gente aprendeu lá na faculdade do que é soberania. Porque a soberania não pode ser um salvo-conduto para eu fazer tudo que eu quero. Existem limites. O ecocídio vem justamente com isso. E aí estabelece esse limite para poder pensar o seguinte, você, Estado, tem soberania, mas a sua soberania ela não pode ser exercida em detrimento de toda a coletividade. Porque senão nós teríamos um problema que historicamente a gente teve que
por leis eu faço o que eu quero e você tem o nazismo, por exemplo. Sim. Se a gente parar pra pensar, a nossa evolução hoje em relação ao direito ambiental é justamente olhar o Estado e falar Estado, sociedade, indivíduo. Vocês ainda não entenderam que a linha de fronteira já foi atravessada. E aí quem é mais alarmista fala, nós chegamos num ponto que a gente não retrocede mais. Já ouvi muito isso. E assim, muitas pessoas falam, isso é alarmismo. Não é. Eu não vou discutir nunca com físico, com alguém que sabe essa parte técnica, a gente sabe da parte do direito, né? Sim. Mas quando ele fala, olha, nós chegamos a um ponto em que a água vai ser causadora de guerra, eu não coloco isso em xeque, porque eu acredito que vai. Sim. Eu não vou questionar a questão de pensar que existe um banco no norte da Europa que concentra sementes em caso de uma catástrofe nuclear. Sim. Porque existe e tem uma lógica. Existe. Eu não vou questionar a ideia de que a Amazônia é vigiada não é só porque ela é bonita, mas porque ela tem um potencial econômico gigantesco, e se eu achar que é só porque ela é bonita, eu vou dizer, não tem um fundo aí, né? Então são questões muito maiores. O ecocídio, nesse ponto, só para resgatar, eu acho que ele coloca pra gente o que é o século XXI. Nós estamos interconectados. E essa interconexão, ela não é só dessa geração, é da futura. Você para pra pensar que o ecocídio, ele não tá olhando pra gente só. Ele tá olhando principalmente para quem tá vindo. Sim. Porque uma vez que eu destruo a natureza, eu que já tô aqui, eu vou ser afetado. Óbvio que eu vou. Mas quem tá chegando vai ser muito mais. Aí você volta no conceito, atravessa a geração. É verdade. É uma pauta muito interessante de se discutir. Interessantíssimo. Eu quero te agradecer porque o assunto parece inesgotável. Né? Existem muitos pontos, muita coisa pra gente criticar, muita coisa pra gente aplaudir. Né? Eu acho que a gente tem avanços significativos. É o que você falou, o Brasil foi pioneiro em muitas coisas, colocou muitas coisas à frente, tem uma legislação avançada. Sim. Você falou uma legislação que tem protegido bem ou mal, né? Sim, momentos que não foram muito bons politicamente, a gente conseguiu aí refrear, foi por causa de um arcabouço disso também, né? Então, isso de alguma forma é bom. Mas, para finalizar, quero que você me dê sugestões para a nossa audiência de coisas para além do direito. Né? Sugestões, de repente, aí, livros, obras, filmes, alguma coisa que você tem visto, tem lido, tem ouvido, alguma coisa que possa aí contribuir com eles, que foge do direito, ou então também se você quiser alguma coisa que toque o direito, fica à vontade. Então, eu sou um voraz consumidor de livros, eu sou apaixonado, eu ainda acredito no livro físico. Isso não é novidade. Eu sou um apaixonado, assim, e para mim, um dos livros mais interessantes que eu li recentemente, Sapiens. Maravilhoso. Esse é internacional, mas vamos valorizar o Brasil. Existe um livro que está disponível na internet, download gratuito, você digita que parece O Mito da Natureza Intocada, do Diegues. Sim. Esse autor, ele tem uma veia acadêmica, mas que ele discute como que a gente colocou a natureza num patamar que ela tem que existir afastada da gente para ela poder se justificar. É um livro interessantíssimo para quem gosta da matéria ambiental, quer discussões. São os livros assim que mais me tocam ultimamente. O Sapiens tem me feito pensar bastante no que a gente está evoluindo. Exatamente, a perspectiva da revolução agrícola, do que estava acontecendo e do que virá. Inclusive o autor, me fugiu o nome dele. É um nome complexo, eu não consigo guardar. Israelita, alguma coisa assim, não sei. Ele fez agora um novo que eu estou começando a ler, que é digital. Sobre inteligência artificial, alguma coisa assim. Mas ele começa na mesma toada do Sapiens. Estou adorando. Os livros deles são sempre muito bons. Sim, muito bons. E esse da Natureza Intocada é um clássico. É um clássico. É muito bom. É um clássico para quem discute meio ambiente. É verdade. Bom, a gente vai terminando aqui o nosso programa. Mais uma vez, agradecimento ao professor Aitauan. Muito obrigado pela oportunidade. De nada.